Olha, a pandemia ela foi realmente uma catalisadora de inovações. Ela realmente antecipou o go-to-market, vamos dizer assim. Patrocínio BS Par, Sebrae. Apoio Governo do Estado do Ceará, Prefeitura de Fortaleza e Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Olá, está no ar mais um Cenários. A inovação tecnológica vem transformando profundamente o setor da saúde, impactando desde o diagnóstico até o acompanhamento contínuo dos pacientes. Após a pandemia, essa transformação se acelerou, trazendo novas soluções que não apenas tratam doenças, mas também ampliam a qualidade de vida e a longevidade das pessoas. E nos cenários de hoje, vamos discutir como a tecnologia está redesenhando a saúde, quais são os avanços mais relevantes e o que podemos esperar para o futuro do setor. E para essa conversa, recebemos Yuri Pinheiro, diretor administrativo da rede ICC Saúde, referência em assistência, ensino e pesquisa na área da saúde. Tudo bom, Yuri? Seja bem-vindo aos Cenários. Olá, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês, falando um pouco sobre esse tema que é tão pertinente aqui dentro da rede CC Saúde, que nos permeia a nossa rotina. Yuri, eu gostaria de começar falando sobre a pandemia, né? Vamos começar a falar um pouco do passado mais recente que a gente viveu, né? Que a pandemia, ela acabou sendo o divisor de águas para diversos setores. Então, eu queria que você falasse para a gente como que ela acelerou a inovação na saúde. Olha, a pandemia ela foi realmente uma catalisadora de inovações. Ela realmente antecipou o go-to-market, vamos dizer assim, o lançamento de uma série de ações que já haviam sido trabalhadas anteriormente, mas naquele momento, por necessidade mundial e algumas flexibilidades de regulamentação, boa parte dessas ações elas foram realmente lançadas ao público, né? O caso mais comum, mais próximo de toda a população foi a telemedicina, a teleinterconsulta, que a gente viu muito sendo feito aí em redes de farmácia, por exemplo, ou operadoras de saúde disponibilizando via aplicativo a telemedicina. Então, a pandemia ela trouxe essa capacidade, essa necessidade da gente lançar antecipadamente ações e iniciativas que já vinham sendo trabalhadas e tinham um plano de lançamento futuro. Realmente foi um catalisador aí para a operação da saúde. E quais foram as principais inovações que foram registradas nos últimos anos que realmente impactaram o cuidado com o paciente? Você acabou de citar a telemedicina, mas além dele, quais foram as outras inovações que a gente pode citar aqui? Olha, a gente tem inovações em diversas áreas, né? A gente pode citar o que está muito em alta hoje, que é a inteligência artificial. Então, você vê hoje a inteligência artificial apoiando principalmente a questão do suporte à tomada de decisão médica, clínica, né? Então, a IA apoiando os médicos, né, o corpo clínico a tomar decisões de tratamentos. A gente vê também toda essa parte de gestão populacional, com estudos sendo epidemiológicos, utilizando a IA como base, né, de comparação, base de informação. A gente consegue ver também tratamentos, né, de medicina personalizada. O que seria isso? São tratamentos que olham a genética do paciente, né, identificam quais são as moléculas que mais se adequam à especificidade daquela pessoa, o que é que a gente pode direcionar como tratamento de forma mais efetiva. Então, essas tecnologias elas foram ficando mais próximas do público nos últimos anos e outras que já existiam e agora também já são mais populares, entre aspas, né? Que é a cirurgia robótica, por exemplo. Ela já passa a compor o rol da ANS, então você tem uma cirurgia robótica que é menos invasiva, ela tem uma recuperação muito mais rápida
ela tem um desfecho clínico melhor. Então, você vê que uma série dessas tecnologias já está ao alcance da população de maneira geral. Inclusive, aqui no próprio ICC, a gente já faz cirurgias robóticas para pacientes do SUS, né, que foi um grande marco institucional também. E o que que mudou na prática, na relação entre os pacientes, os profissionais da saúde e as instituições após esse período? Olha, a gente percebe muito que o paciente ele tem, né, nos últimos anos, maior acesso à informação. Então, ele deixou de ser totalmente direcionado pelas instituições, pelo sistema de saúde de maneira geral, ele passa a participar mais do próprio tratamento. Muitas vezes ele questiona, ele quer saber mais, ele se engaja mais no processo de cura dele. Então, a gente vê que a relação contínua com o médico, com o sistema de saúde como um todo, ela se torna necessária. Antes a gente tinha aquele paciente que visitava o médico muitas vezes uma vez por ano, a cada semestre, e hoje a gente tem uma relação contínua com esse paciente. Aqui na rede de saúde, a gente já tem linhas de cuidado com esse paciente que tem alguma comorbidade, que tem alguma doença crônica, seja o próprio câncer ou doenças cardiológicas, ele é posto em uma linha de cuidado e que, através do nosso aplicativo Cuidado Amparo, ele é monitorado dia a dia pela nossa equipe aqui multidisciplinar. Então, você vê que ele troca com o aplicativo um quadro de humor diário, um quadro de sintomas, tem um chat para que ele tire dúvidas com a equipe multidisciplinar. Basicamente, essa relação ela passou a ser mais próxima, mesmo com a tecnologia, e não a presença física, mas está realmente na palma da mão esse contato constante entre sistema de saúde e o paciente. A navegação dele funciona de forma muito mais fluida, com base nessas novas tecnologias e relações. E esses avanços tecnológicos, né, que você acabou de citar, como que eles estão transformando a forma de tratar as pessoas, especialmente em doenças mais complexas? A gente percebe que o diagnóstico ele tem sido mais precoce e mais preciso, né, dentro dessas novas tecnologias. O rastreamento de pacientes que têm ali marcadores, né, que indicam possíveis comorbidades, possíveis doenças crônicas, eles podem já ser monitorados e acompanhados de forma antecipada, para que a gente tenha aí mais uma vez, um monitoramento contínuo, um relacionamento com esse paciente, de forma que ele seja assistido de forma muito mais próxima. Então, a gente observa que antigamente você tinha um paciente que visitava um médico ou uma farmácia e aferia ali sinais vitais uma vez por mês, uma vez a cada 3 meses, ou quando ele lembrava. E agora, realmente, essas linhas de cuidado, elas têm um maior número de informações e um maior olhar para o paciente, né? Então, a gente tem ali uma antecipação de problemas e um cuidado mais atento. Entendi. E até o paciente que costumava, você falou sobre a questão da aferição, né, de pressão, de glicose, até quando acontecia, até quando ele sentia algum sintoma, né? Quando ele tinha algum sintoma, alguma coisa que ele lembrava, né? Hoje não, hoje já tem um monitoramento mais completo e mais complexo, não é isso? Exatamente. Hoje você vê, né, medidores de glicemia, né, que não precisa mais daquela fita para furar o dedo e medir 2, 3, 4 vezes por dia. Você tem monitores implantados nos braços, então você tem aquela informação através de um aplicativo, você tem gadgets de smartwatches ou outras ferramentas que permitem aí
esse monitoramento e a gestão não só de doenças crônicas, né, mas dos sinais vitais de maneira geral. Você tem aplicativos de esporte, aplicativos de saúde, que também favorecem a esse cuidado muito mais amplo e não olhando para a doença, mas olhando para a saúde da pessoa. Então, eu acho que a gente traz também outras visões sobre a própria longevidade aí da utilização desses mecanismos. Com alerta sempre de a fidedignidade dessas informações. Né? Alguns aplicativos a gente não sabe tão bem como eles transferem ou armazenam essas informações. Eu acho que é um ponto importante para sempre ter como alerta. E no caso desses gadgets, meu Deus, quase não sai. E no caso desses gadgets, Yuri, né, os smartwatches, os próprios aplicativos que vêm no celular hoje, né, qual é o impacto real dessas tecnologias na prevenção e no acompanhamento médico? Olha, a gente sabe que alguns desses aplicativos celulares, enfim, eles já têm uma predição quanto a arritmias, né? Ou outras possíveis maus súbitos, vamos dizer assim. Isso nos permite, principalmente, direcionar já o paciente para um atendimento mais efetivo, com base nas informações que estão no celular, por exemplo um pico de pressão ou alguma divergência daquelas informações que o celular ou o gadget capta ao longo de semanas ou meses, a gente já consegue ter um pouco mais do histórico daquele paciente, caso ele disponibilize essas informações e traga para o atendimento também o que ele vem apurando aí ao longo do tempo. Isso ajuda muito a entender o histórico do paciente, né? Até questão de ganho de peso, perda de peso. Aí a gente tem questões de prática de esporte ou sedentarismo. Enfim, todas essas informações, todos esses dados, né, uma vez bem processados, bem analisados pelo o profissional médico, eles são um excelente suporte de decisão também na forma de tratamento. E no caso, essas tecnologias, elas têm aproximado o cuidado com a saúde no dia a dia das pessoas, como a gente estava falando, né, sobre essa questão de da pessoa ela se cuidar mais, ela ter mais cuidado consigo, né? Então, eu queria que você falasse para a gente como que a tecnologia tem contribuído para uma visão mais ampla de bem-estar, qualidade de vida e longevidade. Porque antigamente as pessoas, pelo menos eu entendo dessa forma, né? É, as pessoas antes, elas iam para o médico para tratar a doença. Hoje as pessoas vão para o médico para não ficar doentes. Perfeito. É isso. Olhando para a tecnologia, essa questão da qualidade de vida, bem-estar, longevidade, a gente tem, inclusive, testes genéticos que identificam a predisposição para certos tipos de doenças. Então, uma vez que você consiga mapear o seu genoma, né, e entenda quais são aqueles pontos mais críticos, né, da sua hereditariedade ali, você consegue também prevenir melhor. E lógico, a partir dessa prevenção, da mudança de hábitos, né, você consegue realmente mudar ali o que foi visto no exame genético. É uma predisposição, não é uma sentença, né? Então, realmente há a possibilidade de antecipar tratamentos, identificar de forma muito mais cedo, ou, inclusive, mitigar aí totalmente esse risco genético, dentro de mudanças ali de hábitos e estilo de vida. Então, a gente consegue hoje, uma vontade e informação, realmente mudar uma predisposição do que foi mapeado anteriormente. Yuri, esses avanços, eles são muito benéficos para a população, claro, mas todo o benefício tem o seu desafio, né? Tem um outro lado, né? Então, em relação aos desafios para o sistema de saúde, né? O que é que a gente pode apontar aqui, especialmente em relação ao envelhecimento da população? Porque a gente sabe que a população brasileira ela está envelhecendo num ritmo mais rápido do que Sim. antigamente.
né? Então, tudo isso gera desafio para o sistema de saúde, para a economia do país. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente quais são os principais desafios para o sistema da saúde em relação ao envelhecimento da população brasileira. Olha, hoje no envelhecimento que a gente tem observado, né, que já é real, a gente, sem dúvida alguma, tem um aumento de comorbidades e o aumento de doenças crônicas, isso é fato, né? E lógico que essas duas informações, elas nos trazem uma maior demanda por cuidado, né, e interoperabilidade. O que é interoperabilidade? É a gente ter aquele paciente nos mais diversos pontos de atenção, né? Seja no hospital, seja no cuidado médico, seja na farmácia. Ele precisa se cuidar onde ele acessa o sistema de saúde. Então a gente acaba criando aí novos modelos de cuidado para uma classe que vem envelhecendo. Você vai ter, lógico, uma questão de atenção domiciliar, o home care, né? Você tem outras questões relacionadas a terapias, e isso, o grande desafio é, lógico, a pressão por custos, né, do sistema de saúde como um todo, e a capacidade que a gente tem de escalar esse cuidado, né, da população envelhecida com sustentabilidade, com qualidade de atendimento, com a pressão de custos e com o cuidado que cada um merece efetivamente ter. Então, como a gente já falou anteriormente, tudo que a gente pode antecipar, prevenir ou prever ajuda nesse momento atual. Entendo. Em relação às desigualdades no acesso à saúde, você acha que a tecnologia ela pode ajudar a reduzir esse cenário ou a gente corre o risco de ter essa desigualdade ampliada? Olha, eu acho que a tecnologia ela tem trabalhado muito fortemente na democratização do acesso, né? Então, ela amplia o acesso em regiões antes remotas ou distantes dos grandes centros. Você tem hoje a possibilidade de, em Fortaleza, ter uma consulta com médicos em qualquer lugar do Brasil, né? Você com profissionais multidisciplinares, você consegue, dentro de um sistema de saúde, ter o seu exame de imagem, o seu exame clínico sendo analisado por mais de um médico facilmente, através do compartilhamento de um arquivo, muitas vezes em PDF. Então, isso aproxima e dá acesso de maneira muito mais rápido e fácil a boa parte da população. É lógico que para que isso aconteça, é necessária uma infraestrutura tecnológica, né? Tanto dos prestadores quanto do próprio paciente. E lógico, isso passa por uma inclusão digital que hoje já é bem mais comum e políticas públicas também que possam fortalecer aí a ampliação desse acesso de maneira geral, seja na disponibilização de Wi-Fi em cidades do interior, por exemplo, ou mesmo no compartilhamento de dados dentro de plataformas seguras. E para a gente encerrar aqui os cenários, Yuri, que a gente já está chegando ao fim, você acredita que a gente está caminhando para um modelo em que a tecnologia será protagonista no cuidado com a saúde, ou o fator humano vai continuar sendo o centro desse processo? Olha, eu posso te dizer que tecnologia é meio, tecnologia é ferramenta, a relação de cuidado, confiança, empatia, ela é baseada na experiência humana. Então, não há nada que possa ser construído somente por tecnologia que substitua uma relação médico-paciente, um olho no olho, o escutar ativamente e o cuidado de maneira geral. Acho que, mais uma vez, a tecnologia ela vem para ampliar, né, as nossas possibilidades e aproximar as pessoas.
Muito bem, e com isso a gente encerra aqui o nosso cenários. Gostaria de agradecer aqui a presença do Yuri, nosso convidado de hoje, e também da sua audiência. Se você gostou, curta, compartilhe, deixe o seu comentário e se inscreva no nosso canal para não perder nenhum conteúdo da Trends. A gente fica por aqui, mas próxima quinta tem mais. Até lá! Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e fique por dentro dos melhores conteúdos.